Nesse vídeo eu vou gravar a minha análise que eu faço todos os anos da demografia médica brasileira e a gente vai ver quanto ganha um médico no Brasil hoje, além de vários outros dados. Porque esse é o único estudo realmente sério, honesto, conduzido por grandes centros de estudo que a gente consegue ter um panorama geral da medicina do Brasil. Tanto em relação à remuneração, formação dos profissionais, uma pesquisa muito bem feita que fala sobre esse cenário. Então vamos lá, começar logo aqui a demografia médica no Brasil em 2025. Então, como vocês podem ver, esse é um documento elaborado em Brasília, tem várias pessoas que participam do estudo da FMUSP, Faculdade de Medicina, Associação Médica Brasileira, Ministério da Saúde. Realmente é uma coisa bem feita e é uma pesquisa que tem muito mais embasamento do que outras que saem por aí. Vamos dar uma olhada aqui em cada uma dessas coisas. Apresentação é com imensa satisfação, que basicamente ele está falando dos métodos utilizados para poder fazer a pesquisa. Tá, então começando aqui de fato, crescimento, distribuição e projeção da oferta dos médicos. Falou que em 2025 a gente tem 635.706 médicos, dá uma média aí de 2,98 profissionais por cada 1.000 habitantes, e que essa razão de médicos mais do que dobrou desde o ano de 2000, que era só de 1 a cada 1.000 habitantes nos anos 2000 e agora está de quase 3. Então, desde 2020 foram acrescidos, nos últimos 5 anos, 116,5 mil novos médicos no Brasil. Realmente, a velocidade de crescimento é muito grande, maior do que em outros países. Médicos por habitantes. Também a gente consegue ver que tem estados como o Maranhão, que é aqui pertinho de onde eu tô, com 1,27 médico por habitante, realmente tem oportunidades melhores lá, e 6,28 no Distrito Federal, então concentração de médicos, Então o que a gente consegue ver é que em 2035 o Brasil terá 1,15 milhão de médicos, 5,25 para cada 1.000 habitantes. Mulheres serão a maioria e os médicos serão mais jovens, 40,8 anos em média. E é interessante o quanto que dá pra gente ver de diferenças de regiões, Então aqui macro-regiões de saúde. 19 delas têm menos de um médico por 1.000 habitantes e 15 delas têm mais de 4 médicos por 1.000 habitantes. Então, realmente o nosso país ele é muito heterogêneo e vai variar muito de lugar para lugar. O valor que recebe de um plantão, quanto ganha um médico em cada uma dessas localidades, a partir do que a gente consegue ver aqui na demografia médica. Então, aqui acompanhando ano a ano o crescimento populacional, a cada 10 anos, contra o crescimento do número de médicos, realmente a gente tem um aumento muito grande e fala que na série histórica a taxa de crescimento começa em 4% ao ano e fica estável até 2010, quando começa a ter uma variação mais intensa. Isso por causa dos novos cursos sendo criados, das novas faculdades de medicina e muitas vezes algumas dessas faculdades com um programa um pouco duvidoso, Então a gente tem que ficar bem atento a que tipo de faculdades estão sendo criadas. Aqui ele mostra de uma maneira gráfica, essa evolução da taxa de crescimento do número de médicos e a população geral. Então a população está diminuindo, o número de médicos aumentando, o que de fato é uma coisa necessária com o envelhecimento populacional. Mas tem que ver o ritmo que isso está chegando e a qualidade desses profissionais, Então a razão aqui, o gráfico do que a gente viu anteriormente, mais uma vez sendo repetido, e olhando aqui a entrada e saídas de médicos de 2000 a 2025, o saldo, Então o saldo de pessoas que realmente começaram a exercer e pessoas que se aposentaram, pararam de exercer a medicina. Então realmente esse saldo ele tem sido cada vez maior, chegando aqui a um pico de 37.435 pessoas no ano de 2025, é um número muito grande mesmo. São Paulo lidera em números absolutos, Distrito Federal em razão por 1.000 habitantes, Então realmente os locais mais industrializados, as grandes capitais, têm ainda um número maior de profissionais, como, por exemplo, você olhar aqui na região norte, o número de médicos nessa região é bem inferior a outras localidades, por exemplo. E mais uma vez aquilo que a gente viu, Então, locais com falta desses profissionais, como principalmente interiores desses estados, Eu vejo muito isso aqui na prática, então, estando aqui no Nordeste, eu consigo perceber que nas capitais a gente tem uma boa concentração de médicos, mas às vezes tem uma dificuldade de ter profissionais no interior. E eu entendo também a falta de aparato técnico, a falta de preparo dos hospitais, UBS, UPAs, para poder receber esses profissionais. Muitas vezes a gente não tem muito o que trabalhar, Eu atendi numa UBS que tinha até uma boa condição em zona rural, próximo da capital, tinha uma boa condição, um bom aparato técnico, mas faltavam sim algumas coisinhas básicas. Tipo, se eu tivesse, por exemplo, umas medicações injetáveis, eu conseguiria fazer muito mais coisas pelos pacientes. E essas coisinhas básicas que faltam no interior também atrapalham o nosso trabalho como médico. Obviamente, tem grandes oportunidades para a gente empreender nessas regiões. Então, construir serviços de saúde, criar suas próprias oportunidades nesses locais, então desenvolver hospitais, serviços de atendimento, fazer parcerias com o SUS, porque o SUS muitas vezes contrata hospitais privados quando não tem nenhuma outra referência na região. Aqui ele está basicamente repetindo os gráficos e mostrando a diferença no interior versus capital, mostrando aqui, por exemplo, na capital versus interior, na Amazonas, 14,26, e é justamente o que eu vejo aqui no meu caso, aqui na região Nordeste também, aqui no Piauí, 10,5 a comparação capital versus interior, Nossas capitais têm médicos excelentes e
excelentes hospitais também. Então, basicamente, quando você olha a relação capital e interior, isso muda, né? Você vê que a relação é muito discrepante aqui nessa região norte e nordeste, e na região sudeste é mais homogêneo, né? Então, você tem mais médicos atuando no interior por conta do fato de ser mais desenvolvido, mais industrializado e ter maiores condições da população no interior desses locais. Muito interessante, como a gente pode ver nesse gráfico aqui das macro-regiões, o quão diferentes realmente são os estados do Brasil, né? Então, as necessidades diferentes, número de municípios assim, diferentes, o estilo às vezes até as doenças são diferentes de locais para locais, né? Então, as macro-regiões de saúde e os municípios. Nossa, muito louco aqui esse gráfico que apareceu. A evolução do número de médicos no Brasil entre 2000 e 2023, a projeção até 2035, né? Então, cara, no ano de 2035 você tá aqui com 1.152.000 e um gráfico de crescimento, assim, astronômico, né? Um crescimento realmente exponencial no número de profissionais. É uma coisa totalmente diferente, mais que o dobro do número de profissionais que estão em atividade hoje. Com certeza isso aqui vai ser um cenário completamente diferente. E uma razão também de médicos por habitantes muito, muito, muito maior, com a projeção de crescimento até o ano 2035. Mulheres também entraram mais nesse mercado, né? Então estão ultrapassando o número de homens. Isso está acontecendo agora quando eu estou gravando esse vídeo e a gente consegue observar essa evolução do número de médicos com a projeção até o ano 2005, segundo os sexos, né? Então a gente está vendo que as mulheres elas serão cada vez mais e mais, inclusive. Os médicos cada vez mais jovens, né? Então as pessoas estão se formando cada vez mais jovens, a idade média do médico está se tornando mais jovens por conta dessas novas faculdades, desses novos profissionais entrando, tudo isso que a gente já falou anteriormente. E realmente comparado com os países, o que o pessoal fala, né, é que o número de profissionais no Brasil ainda está um pouco menor, diferentemente do que a gente vê em outros países, né? E a média do Brasil de pediatras é maior, a média de GOs está mais ou menos na média, né? Psiquiatra bem menor do que nos outros países. Então, ó, psiquiatria é uma baita de uma especialidade aí que vai ter demanda. Na verdade, já tem muita demanda. Realmente, olhando aqui a razão de países, né, o Brasil ainda tem poucos médicos. Eu não sabia desse dado, não. Eu achava que já tinha bem mais. O problema é a velocidade de crescimento, né? Que isso está crescendo, mas realmente a gente tem necessidade de mais profissionais aqui. Tem que ver só a condição que eles vão atender. E o percentual de médicos especialistas, então a gente tem 59,1% dos médicos especialistas. Bem, e antes da gente avançar aqui nesse vídeo, eu saltei para o que realmente importa, que muitas pessoas querem saber. A renda declarada de médicos, né? Vamos ver aqui quanto ganha cada um desses profissionais. Esse capítulo analisa a renda dos médicos a partir da declaração de imposto de renda. Obviamente tem muitas coisas que não são declaradas, né? Tem gente aí que faz várias coisas. Rendimento médio mensal dos médicos era de 36,8 mil e esse valor vem diminuindo ao longo da última década. Isso varia segundo gênero, idade e local de domicílio do profissional. Vejam que os maiores aqui do Roraima, com um salário de 50,6 mil reais de média. Cara, isso é muito alto. A gente está falando de média de valor mensal dos médicos. Isso é muito alto, de 50 mil reais. 44,6 mil no Distrito Federal, 42,4 mil no Amapá. E em 2012 era 39.742, em 2022 36.818. Cara, uma redução brutal aí, porque a gente não está considerando a inflação do período, né? Vamos pesquisar aqui para poder ver. Inflação de 2012 a 2022. Vamos ver aqui. Botando aqui o IPCA, vamos ver quanto que seria R$1.000 de 2012 em 2022, né? Caraca, 80% de inflação no período, né? Então precisaria ter uma correção, um aumento de 80% para R$1.807, ou seja, praticamente dobrou o valor, né, para chegar, ou seja, o médico teria que receber quase R$90 mil para estar ganhando o mesmo do que ele ganhava em 2012 em média. Isso aqui é brutal, né? Aí que a gente vê realmente o quanto que o aumento desse número de profissionais está fazendo diferença. E uma coisa que vale a pena e que eu preciso falar aqui nesse vídeo é que a gente tem que pensar nos investimentos e montar um patrimônio desde cedo. Inclusive, eu conheço alguns profissionais, alguns médicos que acabaram investindo em criptoativos lá no começo, compraram Bitcoin bem cedo e conseguiram um excelente retorno. Talvez seja difícil conseguir aquele mesmo retorno, mas se você quiser começar a investir em criptomoedas hoje, eu tenho uma oportunidade para apresentar aqui. O MB é uma plataforma segura e confiável, também conhecido como Mercado Bitcoin, que tem muitos anos aí de atuação e é a maior plataforma de criptoativos da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes. E eu tô trazendo aqui uma oportunidade que te ajuda exatamente nesse começo. Então você consegue criar uma conta, investir R$50 e receber R$25 de crédito para investir em criptoativos. Isso não é uma recomendação de compra, mas se você desejar conhecer, o link está aqui embaixo, você pode ver como que funciona, estudar os seus ativos lá e decidir se vai fazer alguns desses investimentos. Mas essa é uma coisa que eu considero que a gente tem que pelo menos saber do que se trata, pelo menos saber que isso está acontecendo. O link está na descrição do vídeo. Então, voltando aqui, as profissões com maior remuneração no Brasil. Titular de cartório, cara, R$159,9 mil por mês de
de média do imposto de renda, cara, isso é muita grana. Membro do Poder Judiciário, 69,7 mil. Membro do Ministério Público, 68,9 mil. Diplomata, 48 mil. Defensor, médico, 36 mil. Então ele tá entre as profissões com maior remuneração. Obviamente isso aqui é bem complicado de se conseguir e também esse pessoal aqui ele paga imposto de renda na pessoa física. O médico muitas vezes acaba recebendo na pessoa jurídica e isso aqui faz com que eles tenham que pagar um imposto de 27,5% em cima desse valor aqui. Não sei como é o titular de cartório, não faço ideia, mas deve ter um imposto alto também, mas mesmo assim o valor é absurdamente alto, né? Eu fiquei surpreso aqui com a discrepância dos valores entre estados, então varia muito, né? E os homens declaram uma renda maior em relação às mulheres e geralmente os médicos entre 51 a 60 anos são os que mais ganham. Importante também ver que o número de médicos que declaram no imposto de renda tem diminuído. Então, antigamente a gente tinha 92% dos médicos declarando o que eles recebiam no imposto de renda e agora tem uma diferença aí de 15%. Então tem muita gente que não está nem declarando o que está ganhando. Vê que o rendimento médio mensal dos médicos do imposto de renda começou a cair, né? Desde 2014. Estava em 40 mil e aí foi para 39, 38, 39, 38, 37, 35. Então veio caindo de ano a ano. E mais uma vez, bem interessante como isso muda muito de região para região, chegando a valores bem elevados aqui nos estados da região norte e também na região centro-oeste. Desculpa, que é mais da região centro-oeste mesmo. Mais uma vez, comparativamente, o médico está em 6º lugar entre as profissões que mais ganham segundo a declaração do imposto de renda. Comenta aí embaixo se você achou que esses valores estão bons, se você acha que é um valor que compensa realmente aquilo que a gente precisa estudar e se dedicar para fazer na medicina, ou se você acha que seria justo isso ter sido reajustado ao longo dos anos e está hoje realmente 90 mil reais nos valores de hoje para poder ser o mesmo tanto que em 2012. Aqui um outro ponto, voltando, né, para onde a gente estava antes, a expansão dos cursos e vagas de graduação. Então, no Brasil agora a gente tem 448 escolas com 48.491 vagas. A maioria, 20% são públicas e a maioria são vagas privadas. As vagas de graduação, a maioria são em capitais, mas tem crescido bastante em interior, inclusive em interior bem pequenos. Agora, o interessante é que tem muitas e muitas escolas ainda querendo serem abertas, né? Isso é um problema, a gente muitas vezes tem que ficar de olho, até porque, como você pode ver nos cursos públicos, a concorrência por vaga é enorme e nos cursos privados o candidato por vaga é bem inferior. E evolução do número de cursos de graduação em medicina ano a ano, evolução do número de vagas de graduação. Cara, isso tem crescido muito, a gente tem uma vaga aí de 48.491 médicos por ano. Isso aqui é uma coisa que é muito boa para o projeto que eu estou me dedicando, né? Eu me dedico muito no Médicos do Futuro, que é a nossa plataforma de educação médica, e justamente esse pessoal que muitas vezes está em uma faculdade que não dá o suporte suficiente, é bacana conferir o que a gente está construindo lá, na Médicos do Futuro. Tem muitas oportunidades para você se desenvolver e chegar preparado para as provas de residência médica, ser um médico mais habilitado para conseguir lidar com esse novo cenário. Interessante que o número de vagas de graduação está aumentando, né? Então, o número de vagas suplementares, vagas novas, então tem aumentado cada vez mais e mais. É uma coisa que tem que ser observada com cautela. Participação de grupos educacionais privados e instituições de superior segundo o número de vagas de medicina em 2025. Demais grupos privados, escolas médicas privadas isoladas, grupos privados na lista listados na Bolsa de Valores, aqui são uns 2 ou 3 grupos principalmente, né? E escolas médicas públicas. Então o cenário ele é bem diverso e muito diferente, né? Então a gente tem aqui as empresas que mais têm vagas de medicina. A AFIA, com 23 mil estudantes matriculados, Edux, Anima Educação, Cogna, Vitro, então isso varia muito de faculdade para faculdade, né? Demais grupos educacionais, a gente tem Uninove, UniFTC, com muitas e muitas vagas. E o percentual de vagas autorizadas, né? Então a AFIA aqui tem 7,4% de todas as vagas autorizadas. Isso são muitas e muitas e muitas vagas. E as mensalidades, elas variam de 5 mil até 15.777. Cara, é muito dinheiro para investir numa faculdade de medicina. É muito dinheiro. Eu até falo isso. Eu acho que muitas vezes a gente tem que ficar atento para não gastar um valor que sacrifica muito, que atrapalha no seu planejamento mensal, no seu planejamento da família, porque às vezes para voltar isso aqui é complicado. São pessoas que às vezes são sobrecarregadas, trabalhando anos e anos para conseguir voltar esses valores e dando muitos e muitos plantões. Então tem que ser um investimento muito bem pensado. Óbvio que eu ainda acho que medicina tem boas oportunidades, excelentes posições para a gente ocupar, mas todo esse contexto, todo esse cenário realmente é um cenário bem mais desafiador. E isso aqui se reflete no que está sendo visto aqui de 2014 para 2023. Eu lembro que em 2014 passar em medicina era muito difícil, cara, mesmo em faculdades privadas. A gente tinha uma concorrência aqui enorme.
em candidatos de vagas privadas, 31 por vaga, enquanto que na pública era de 73. Diminuiu, então, a razão de candidato até um pouco aqui na pública, né? E o da privada despencou, cara. Despencou 7 candidatos por vaga. E às vezes as pessoas não assumem, acabam rodando a lista. Então, tem sido bem mais fácil entrar na faculdade de medicina. Isso aí é um fato. Vamos só dar uma olhada aqui para finalizar o censo dos estudantes de medicina. Então, alunos do primeiro ao sexto ano, os mediciners, né? Vamos ver aqui, 38,2% homens, 61% mulheres. A maioria é até 24 anos, então a maioria é uma galera nova mesmo, o restante aqui 25 a 29, ou 30 a 34, ou acima de 35 anos. A maioria é branco, alguns se consideram pardos, cursaram a escola pública, cursaram a escola privada, 67% no ensino médio. E um crescimento absurdo aqui da presença feminina, eu acho que as mulheres são melhores médicas do que nós homens. É notável, assim, observar que as pessoas que eu conheço que são mulheres acabam trabalhando muito bem com medicina, e com certeza eu acho que é um ganho aqui ter mais mulheres nessa profissão. E a participação feminina variou muito ao longo desses anos, né? Tem crescido cada vez mais e mais esse número de mulheres matriculadas. Então acho que a gente conseguiu dar uma olhada aqui, uma visão geral desse estudo, que é o estudo mais completo que a gente tem no Brasil hoje sobre a medicina. Então mostrando justamente essa questão, ó, de financiamento estudantil, de dados de remuneração, remunerações de especialistas, né? Vamos ver se eu consigo achar aqui alguma coisa de remuneração de especialista também para mostrar para vocês. Residência médica, pós-graduação deve estar crescendo muito. Vamos ver aqui de especialidades médicas. Aqui só o resumo de cada um. Então, o Brasil tem 353 mil especialistas. Cara, não sabia que era tanto de especialista, não. 244 mil generalistas. Os homens são a maioria em urologia e ortopedia, e as mulheres são a maioria em dermato e pediatria. Legal. E o número de crescimento de títulos de especialidade é 154%. A maioria tem título em mais de uma especialidade, 30,7%, quer dizer. Eu queria saber aqui, era a média de ganho por especialidade, pra gente conseguir dizer. Show, ó, consegui achar aqui dos cirurgiões. Médicos cirurgiões segundo faixa de renda, então 7% de 18 mil a 23 mil, 9% de 23 a 28, então, e uma boa galera aqui a mais de 48 mil, são 23,9%. Só 17% dos cirurgiões têm um rendimento de até 28 mil. Cara, cirurgião é uma profissão que dá pra ganhar uma boa grana e merecido, né? Os caras têm que estudar muito, muito mesmo pra poder chegar nessa posição e trabalhar bem duro. É fato também que às vezes aqui a gente olhando, fica difícil de saber se esses valores são verdadeiros e também se estão incluídos residentes aqui. Eu não sei se estão contando com residentes, que às vezes algumas pesquisas dessas colocam residente de cirurgia, que aí baixa muito a média, né? Então fica bem difícil pra quem tá durante a residência trabalhar por fora e ganhar algum dinheiro. Então, isso aqui dá um panorama também da remuneração do especialista, né, no caso de um cirurgião, e dá pra gente ver aqui que a maioria deles que ganham com a prática privada, né, prática pública também, acabam ganhando bons valores maiores do que 48 mil reais. Então, esse estudo aqui é um estudo bem completo, a gente conseguiu ter uma visão do panorama geral da medicina no Brasil. Não se desesperem, é um contexto diferente, é um contexto em que a gente vai precisar ter mais autenticidade, ter mais presença na rede social, que só a residência não vai ser suficiente mais para se destacar. A residência vai ser importante, vai ser um destaque. Faz sentido que você pense e considere fazer a residência médica, porque vai te dar uma posição separada dos outros no mercado, mas também tem como se posicionar comunicando com o paciente. E se você conseguir unir essas duas coisas, melhor ainda. Eu sei que é difícil pra caramba, tô aí nessa jornada vendo como é que eu vou equilibrar todos os pratos. Mas o ponto é que a gente se posicionando, a gente fazendo barulho dos bons, a gente consegue tirar essas pessoas dos charlatões, a gente consegue construir uma medicina que realmente se preocupa com o paciente, uma medicina que faça sentido nos dias de hoje, uma medicina diferente do que as pessoas têm feito. Então se posicionem, gravem conteúdo, se especializem, estudem, não necessariamente com residência, mas queiram o melhor do paciente sempre. E se você conseguir unir técnico com o não técnico, com certeza você vai ser um profissional diferenciado. Continua me seguindo aqui para poder ver essa jornada e a gente crescer todo mundo juntos. Se quiser ver um outro vídeo onde eu analiso e falei do meu primeiro salário como médico recém-formado, é só clicar aqui ao lado e eu te vejo lá.